Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia e eu desejo que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga. A gente ficou meio sumido aqui do canal, mais ou menos um mês aí, porque nós estamos dedicando a outras partes do projeto. O projeto tem vários canais que podem te ajudar. Tanto no YouTube, que você está assistindo esse vídeo, nós temos cerca de 400 vídeos para te ajudar, onde a gente lê a Bíblia e explica, como também o livro Amiga Bíblia e também no aplicativo YouVersion, onde você pode baixar, é um aplicativo da Bíblia, totalmente gratuito, sem propaganda. Você pode baixar esse aplicativo no celular, chama YouVersion. Você pode baixar esse aplicativo e lá você pode ler um trechinho da Bíblia todos os dias, através dos planos de leitura Amiga Bíblia. Vou deixar o link para você se você quiser conhecer mais. E além disso, no mês passado, a gente começou um grupo especial, que é um grupo de mulheres, já tem mais de 300 mulheres. Jesus! Né? No aplicativo tem milhares de mulheres que já estão lendo sozinha, mas a gente criou esse grupo para fortalecer, para que você possa ler a Bíblia todos os dias, meditar no que leu, entender o que leu e a gente te ajuda a colocar em prática, tá bom? Por que eu tô gravando esse vídeo hoje, tá? Logo a gente vai começar uma série nova, vou tirar férias uns dias, vou viajar com a minha família, mas quando eu voltar vai ter uma série nova, né? A gente vai falar sobre duas coisas muito importantes hoje no vídeo. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Por que você deve ler a Bíblia todos os dias? E o segundo é como manter a frequência de leitura da Bíblia todos os dias. Nesse grupo de 300 mulheres, eu fiz uma pesquisa sobre as maiores dificuldades que elas têm sobre ler a Bíblia. Então, eu vou responder algumas coisas aqui e colocar algumas informações que eu acho relevantes também, tá bom? Então, vamos comigo. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Ah, Juliana, minha vida é tão corrida. Você não conhece minha vida. Eu tenho filhos pequenos, eu trabalho fora, eu cuido da casa sozinha. Às vezes eu não tenho nem marido para me ajudar, eu cuido do sustento, eu faço muita coisa, eu tô doente. Jesus, eu posso não saber da sua vida, mas Deus sabe da sua vida. Existe um texto que é um dos que eu mais gosto, que é Mateus 6,33. Diz assim, Jesus falando para nós: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Qual que é o que Jesus nos fala para fazer? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Mas, infelizmente, o que a gente faz primeiro? Atire a primeira pedra quem não faz isso. Muitas vezes, a maioria das vezes e a maioria das pessoas, primeiro busca resolver as coisas da sua vida. Correr pro sustento, acordar para ir pro trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da família, não sei qual a sua rotina. Cuida de coisas pessoais, que Deus também abençoa, né? Deus quer que você trabalhe e tudo mais, que você tenha filhos, se for da vontade dele e tudo mais. Mas eu quero dizer assim, a gente corre atrás de muitas coisas que às vezes não é buscar primeiro o reino de Deus. Daí sabe quando começa a dar tudo errado no seu trabalho? Daí você fala assim, ai Deus, me ajuda, eu preciso resolver esse problema. Me ajuda, Deus. Sabe quando você tem problema com seus filhos? Você começa a correr para Deus. Não, Jesus já nos deu a receita. Busque primeiro o reino de Deus. Em todas as outras coisas ele vai te ajudar. Teve uma amiga minha que me falou essa semana, a gente estuda a Bíblia juntos faz bastante tempo, agora ela tá começando a caminhar algumas leituras sozinhas, e eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, Ju, é tão bom eu poder ler a Bíblia de manhã, porque quando eu leio a Bíblia de manhã, parece que meu dia rende mais. Ai, que coisa maravilhosa. Gente, e é isso mesmo. Se a gente busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas eles nos ajudam. Não existe um horário certo para ler a Bíblia. Se você pode ler de manhã, na hora do almoço, na hora de dormir, mas eu falo para você, a hora que a gente acorda é um momento especial que a gente pode ter com Deus, porque quantas vezes eu já tentei ler a Bíblia, lógico que faz muitos anos que às vezes eu não tinha essa frequência, eu lia na hora de dormir, mas às vezes eu tava lendo na cama, a Bíblia caía, sabe por quê? Porque eu dormia lendo a Bíblia e não dava tempo de meditar. A gente sempre tem que pensar que o objetivo do canal é que você leia a Bíblia, medite no que leu e coloque em prática na sua vida. Não adianta só ler, mas você tem que pensar no que leu e praticar o que você está lendo. A gente vai falar sobre isso. Então, eu vou falar 3 coisas porque você precisa ler a Bíblia, além dessas que eu já falei, tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Nesse mundo cheio de fake news que a gente tá, que cada um fala uma coisa sobre religião, sobre vida, e tudo mais, tá muito bagunçado isso, a gente precisa estar alicerçado na verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia completa é a palavra de Deus, é onde você vai encontrar a verdade. Alguns chamam de manual de vida, seu manual de vida, nós precisamos ler a Bíblia. Então, primeiro, porque você tem que ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Segundo lugar, porque ela é o nosso alimento espiritual.
Você não come todo dia? Normalmente a gente come todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Uns comem um pouco mais, né? Mas a gente tem que se alimentar espiritualmente. O corpo físico precisa de alimento, precisa de água. E nós precisamos da leitura da palavra e da oração, que a gente vai falar mais da leitura da palavra. Nós precisamos nos alimentar fisicamente. Isso eu vou falar também sobre alimento na segunda parte do vídeo, tá? Então fica aí. Sobre alimento, nós precisamos nos alimentar. Jesus disse assim, Jesus, que é o próprio Deus, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele compara o alimento físico e o alimento espiritual, que é necessário, extremamente importante para nós, para termos uma vida saudável, para crescermos, vivemos bem, né? E o terceiro, que talvez seja o principal, existem outros motivos para você ler a Bíblia, mas eu condensei nesses. O terceiro é que nós precisamos ser como Cristo. Como você vai imitar uma pessoa que você não conhece? Meu filho, ele gosta de imitar pessoas, e muitas vezes ele me imita alguns amigos, mas normalmente ele imita muito bem quem ele conhece muito bem. Nós precisamos conhecer Jesus para poder imitá-lo, sabe? Ler na Bíblia e falar assim, nossa, Jesus foi humilde, foi uma pessoa que não revidou, né? Uma pessoa que amava, mas uma pessoa firme. Ele não mudava as suas convicções conforme as pessoas que estavam à sua volta, né? Então, nós precisamos aprender isso. Nós lemos isso no Evangelho, nós lemos isso nas cartas, né? E lemos em toda a Bíblia. Até no Velho Testamento, você vê o amor de Deus criando o homem. Você vê, além disso, maus exemplos que você não deve seguir. Eu brinco assim. Até os maus exemplos são bons exemplos do que você não deve fazer. Então a gente vê isso com a história do povo de Israel que se desviava. Quando estava tudo bem, eles nem buscavam a Deus. Apertava as coisas, eles falavam, Deus me ajuda, Senhor! A gente não deve ser assim, então a gente tem que ver quais exemplos a gente deve seguir, quais a gente não deve seguir. Mas eu gosto de dizer que a gente vive num país que é denominado cristão. Mas o nome cristão caiu numa coisa muito ruim. Qualquer pessoa é cristão, até aquelas pessoas bem bagunçadas que fazem coisas que Deus odeia. Tem algumas coisas que está escrito na Bíblia que Deus odeia. Então, mas se diz cristão. Então eu mudei um pouquinho esse nome que eu falo desde os primeiros vídeos que eu gravei. Deus quer que nós sejamos cristãos verdadeiros. Sabe, cópia verdadeira? Não uma cópia falsa. Eu tô precisando comprar um tênis, eu não gosto muito de tênis, mas eu fui numa loja procurar um tênis e eu vi um tênis da Nike. E normalmente aquele tênis da Nike, meus filhos sabem que custa mais de 600 reais. E já aquele lá é o que eu não quero comprar, porque eu não quero gastar muito no tênis que eu não uso muito. E meus filhos falaram, mãe, isso aí custa mais ou menos 600, até 700 reais, dependendo da cor, tudo. Tá bom, eu fui numa loja, olhei na vitrine, aquele tênis que eles me mostraram na internet, no site oficial da Nike, por 139 reais. Você acha que aquele tênis é original? Não é original. Pode até parecer, mas a hora que você põe no pé, a durabilidade daquilo, o conforto, não é a mesma coisa. Então eu falo pra você, você tem que ler a Bíblia para você ser como Jesus, ser uma cristã verdadeira. Não aquela só de capa, só, ai, parece, eu vou pra igreja, eu carrego minha Bíblia. Não adianta, porque Deus vê o nosso coração. Ele sabe se nós estamos sendo cristãs verdadeiras ou não. Mas a gente também deve mostrar como testemunho às pessoas como é Cristo. Por que os cristãos no livro de Atos foram chamados, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos? Porque eles eram como mini-cristos, eles eram o máximo que eles conseguiam ser parecidos com Cristo. E João 17 diz assim, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós vamos nos santificar e ser mais parecidas com Jesus? Através da palavra de Deus. Então, por que você deve ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque é alimento, e para você ser como Jesus, cada dia mais parecida com Jesus. Agora vamos para a segunda parte do vídeo aí, tá? Fala assim, como manter o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Como manter o hábito? Porque, gente, eu sei que é difícil, porque eu já passei por muitas dificuldades de ler a Bíblia todos os dias. Desde que eu me converti, eu não leio a Bíblia todos os dias desde que eu me converti, mas eu lia bastante. Mas a gente criou um hábito, e até foi por isso que começou o projeto Amiga Bíblia. Pra quê? Pra uma ajudar a outra a começar na leitura. A gente começou com um grupo de algumas mulheres na minha igreja, exatamente 11 mulheres, né? Várias delas ainda estão no grupo com a gente. Outras seguiram fazendo seus devocionais individual, não tem problema. Mas o que aconteceu? A gente conversou, olha,
a gente não sabe por onde começar, a gente quer ler a Bíblia, mas eu não sei por onde começa, eu tô meio perdida. E a gente criou um grupo para que a gente pudesse ler a Bíblia todos os dias junto. Nesse grupo a gente lia um capítulo por dia, só que daí eu percebi que tinha algumas que liam, mas não entendiam. Então daí nisso que começou eu escrever comentários de maneira simples para ajudar essas mulheres. E agora, esse ano 2024, eu abri um grupo à parte para as mulheres que querem aprender. Foi o que eu falei no comecinho do vídeo. Você está convidada para entrar, o link vai estar aqui, tá? Ou se não, você chama a gente no WhatsApp que a gente te acrescenta lá, te adiciona no grupo. E a gente manda um texto bíblico, um comentário, para que você possa ler e uma pergunta para você meditar, para te ajudar a pensar sobre o que você leu, tá bom? Então, ter um grupo é muito bom também, tá? Mas é importante manter a frequência. O grupo é muito bom, mas não é só o grupo que vai te levar, né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, então segura aí. Então o mais importante, que tem um dos penúltimos vídeos que a gente gravou aqui no canal, não é a quantidade de leitura, sim a frequência. Ler a Bíblia todos os dias não quer dizer que você vai ler 10 capítulos todo dia. Se você conseguir ler e meditar no que leu, tá bom, mas a gente gravou um vídeo sobre isso, sobre ler a Bíblia em um ano, que é muito corrido e às vezes você não consegue absorver, tá? Então veja sobre isso. Então é mais importante a frequência do que a quantidade, tá? Segundo, você tem que criar uma rotina. Lembra que eu falei no começo? Busque, pois, o reino de Deus e as suas justiças e todas as coisas serão acrescentadas. Nós precisamos priorizar isso na nossa vida. Eu, você, todas as pessoas que eu conheço têm 24 horas por dia. E como que as pessoas conseguem organizar a sua rotina para isso? Olha, é difícil, eu comecei a acordar mais cedo. Eu gosto de dormir. Acho que eu nem gosto muito mais porque eu criei outro hábito na minha vida, mas eu acordo mais cedo. Ah, Juliana, você acorda 5 horas da manhã, é fácil pra você? Não é fácil, mas eu, pelo prazer de poder ter um tempo com Deus, eu me dediquei a isso. Talvez você vai ter que diminuir as redes sociais. Tira o link de uma rede social aí, coloca o link do aplicativo da Bíblia para você poder ler, né? Eu gosto de ler pelo aplicativo, eu faço propaganda do aplicativo e tudo, mas às vezes a gente lê pelo celular, a gente não presta tanta atenção porque é um monte de mensagem. Tire um tempo a sós com Deus, que seja 15 minutinhos. Ore, fale com Deus, leia o texto bíblico, tenha um material de apoio, isso ajuda muito quando a gente tem um material de apoio. Se você não tiver, não tem o que fazer, mas procura as coisas do material da Amiga Bíblia ou outro, mas procura um material de apoio, mas entenda, o mais importante não é o material de apoio, ou a explicação, alguma coisa, mas o mais importante é a palavra de Deus. Leia, releia, se você tem Bíblia, física, né? Grife a sua Bíblia, né? Grife a sua Bíblia, faça anotações. É interessante também, para te ajudar, você também ter, além do horário fixo, que seja na hora do almoço. Se você tem a vida muito corrida, acorda um pouquinho mais cedo, porque dormir um pouco mais tarde, todo mundo dorme muito tarde e já entra naquilo que eu te falei, você lê dormindo, né? Você deve orar, pedir para o Espírito Santo. Jesus disse em João 14:26, que o Espírito Santo nos ensinaria tudo o que Jesus falou. Então você tem que contar não só com a sua mente, com a sua inteligência, conta com Deus, fala, Deus me ajuda. Eu não sei nem por onde começar, me ajuda, Deus. E comece. Eu não indico você ficar abrindo a Bíblia e lendo em qualquer lugar. Você não vai entender a história. Começa por João, depois as cartas de João. É o que a gente está lendo no grupo. A gente está terminando o Evangelho de João. Dá tempo de você entrar e começar a estudar com a gente também, tá? Eu também acho que é importante para você lembrar, porque uma das dificuldades das mulheres que a gente conversou no grupo, era que não tinha dificuldade de manter uma rotina de leitura. Então precisa ter uma rotina, precisa tirar um tempo, acordar mais cedo, dedicar esse tempo só você e Deus. Pode ser no ônibus, mas quietinha, você e Deus, entendeu? Pode ser onde for, mas que você tenha um momento a sós com Deus, sabe? Deus nos ajuda tanto todos os dias da nossa vida e a gente não dá o tempo para Ele. É importante isso. Eu fui líder de escola bíblica dominical na minha igreja por muitos anos. E eu falava uma coisa bem assim que me entristecia, porque o pessoal chegava muito atrasado domingo. E o que acontece? Normalmente você não chega atrasado no seu trabalho. Por quê? Você recebe uma advertência, você tem um desconto do seu salário, você não chega atrasado no seu trabalho, você não falta. Mas a gente para com Deus, muitas vezes a gente chega atrasado, a gente não dá prioridade, a gente não presta atenção no que Deus está falando. Você tem um chefe, você tem que ouvir o que ele está falando e prestar atenção para fazer. Imagine Deus, que é um Deus amoroso, mas ele também é um Deus justo, que nos ensina coisas e quer que a gente obedeça. Continuando, então, primeira coisa, para criar rotina. Agora, para lembrar, tá? A gente vai até ler um texto sobre isso. Você sabe o que você comeu quinta-feira passada?
Eu não lembro. Eu acho que. Deixa eu pensar. Eu lembro que eu almocei ontem pensando bem. Mas a minha memória não é muito boa. Você não sabe o que você comeu a quinta-feira passada. Mas você se alimentou e seu corpo ficou saudável. Muitas vezes, as leituras que nós vamos fazer, nós não vamos nos lembrar de todas as coisas. É impossível guardar todas as coisas na nossa mente. Apesar que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar, mas toda a palavra a gente vai ter dificuldade de decorar todas essas coisas, né? Porém, nós precisamos saber que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Mesmo que nós não lembremos de tudo que a gente leu, aquilo vai ficar no nosso coração. E Jesus diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que ele disse. Além do Espírito Santo nos ensinar, ele vai nos fazer lembrar o que Jesus nos falou. Então, às vezes, hoje você não vai lembrar, mas às vezes, num determinado momento, você vai precisar de um auxílio, de um consolo. Você vai lembrar, você vai precisar dar um conselho para alguém, você vai lembrar, nossa, eu li um texto que falava sobre isso, entende? Então e uma dica importante, várias dicas eu vou dar, né? Escreva, tem um caderninho, eu tô com um caderninho aqui, mas é que eu fiz uma cola, tá, gente? Mas tem um caderninho que você escreve algum versículo que você gostou mais, que você leu nesse dia, grife sua Bíblia, ou destaque no aplicativo, escreva alguma coisinha que Deus falou com você naquele texto, é muito importante. Encontre naquele texto alguma coisa que você deve imitar, alguma coisa que você não deve fazer. Pense, medite. Lembra que eu falei? O objetivo é ler a Bíblia todos os dias, mas meditar. Não adianta ler de modo corrido, um tantão, e não pensar no que leu. E se você pensa, isso te ajuda a guardar na sua mente. Então, leia, pense no que leu, fica um tempinho parado assim, o que eu li aqui, o que quer dizer aqui. A minha meditação normalmente é escrita, eu gosto de escrever, então eu escrevo o que Deus está falando comigo, o que eu devo fazer, que consolo que eu recebi, que puxão de orelha, porque a palavra de Deus também nos dá puxão de orelha, eu escrevo sobre isso. E a terceira coisa, então ler, meditar, a terceira é colocar em prática. Você precisa pensar no que leu, né? Ler, pensar no que leu e colocar em prática, fazer isso, virar ações na sua vida. Isso vai ser profundo e isso vai fazer você realmente meditar, entender o que você está lendo e lembrar do que você está fazendo, né? E isso também é importante, também isso te ajuda também se você fizer parte de um grupo, tá? Colocar em prática. O que eu tenho que falar para você? Não desanime. Porque a leitura da Bíblia vai abrir os seus olhos e vai te libertar de coisas importantes, vai abrir sua mente para conhecer mais a Deus. Mas você sabe, nós estamos numa luta espiritual. O inimigo não quer de maneira nenhuma que você leia a Bíblia todos os dias. Talvez ele vai até deixar você ler a Bíblia todos os dias, mas não vai deixar você pensar no que você leu. Porque se você lê sem prestar atenção, logo você vai se esquecer. Então, ele nem vai se importar, o inimigo nem vai se importar. Mas Deus quer que você leia a Bíblia, medite e coloque em prática. É um processo. O inimigo vai querer atrapalhar para isso. Desculpa, nós estamos numa guerra espiritual. Porém, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Que é João 16, 33. No mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não está lutando essa guerra sozinha. Você não vai lutar para ler a Bíblia todos os dias só com a sua força. Você vai lutar com as forças de Deus. Mas algumas pessoas me falaram também, eu tento, mas não consigo. Existe uma coisa, o inimigo e Deus. Quem é mais forte é Deus, tá? Mas só que quem você vai ouvir a voz e quem você vai decidir obedecer? Existe uma parte que nós mulheres, nós homens, nós seres humanos precisamos fazer. É nos decidirmos e nos empenharmos a obedecer. Deus nos dá um poder sobrenatural para a gente ler, para a gente entender a Bíblia, para colocar em prática. Esse poder está à nossa disposição, mas nós precisamos querer e buscar esse poder. Lendo, meditando, orando, existe uma parte que é você que tem que fazer. Deus está ao seu lado, o Espírito Santo está ao seu lado te ajudando, mas você precisa se decidir. Entende? Olha, eu costumo dizer assim, Deus tá fazendo a parte dele no grupo das mulheres que a gente tá. Deus tá fazendo a parte dele, tá te incomodando, te chamando para ler a Bíblia e o Espírito Santo vai te ajudar. Eu, como líder do projeto Amiga Bíblia, Juliana Cristina, tô aqui para te ajudar e te explicar os textos bíblicos. Até se as pessoas têm algumas dúvidas, elas me chamam no particular, eu ajudo à medida do possível, sempre ajudo, mas às vezes não é na mesma hora, eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo. Mas você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, deixou essa palavra maravilhosa para nós.
Deus criou essa ferramenta que é o projeto Amiga Bíblia para ajudar as mulheres e homens a lerem a Bíblia e entenderem o que leem. Mas depende de você. Se você não fizer essa parte, vai ser tipo um tripé capenga, entendeu? Se você tiver um tripé, que nem tá segurando aqui a câmera que tá aqui. Se eu tirar um pé desse aqui, já não vai parar. Não vai pra frente. Deus tá fazendo a parte dele. E ele tá querendo te ajudar. Ele criou o projeto Amiga Bíblia para te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, dedicar. Eu vou ler a Bíblia todo dia, mesmo que eu não entender tudo, mesmo que eu não lembrar de tudo, eu vou me esforçar e vou me dedicar. Ontem eu estava lendo um texto da Bíblia de Tiago com meu filho, Paulo Gabriel, antes de dormir, e é um texto muito bonito e eu queria ler para vocês. Até Tiago é um dos próximos livros que a gente vai estudar no grupo de leitura Amiga Bíblia, se você quiser entrar com a gente. Ou se não, você já pode ler através do aplicativo e o verso, totalmente gratuito, tá? Ah, e o grupo também no WhatsApp é de graça. Vamos lá. Diz assim, Tiago 1:22, diz assim: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ah, tá bom, mas eu leio a Bíblia todo dia. Se você não colocar em prática, você está se enganando. Entendeu? Você está enganando os outros, mas os outros podem não ver, mas você está enganando a si mesmo, enganando a Deus. Você precisa, além de ouvir a palavra, ler a palavra, você precisa colocar em prática. Então, sejam praticantes da palavra, não só ouvintes. Não adianta só ler. Tem que colocar em prática o que você está lendo. Meditar e colocar em prática, né? Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Pensa assim. É engraçado até. Eu até quando eu fui escrever o comentário disse assim. Quando a gente se olha no espelho, a gente se vê. Mas é muito mais fácil você imaginar o rosto dos seus filhos e do seu marido do que o seu próprio rosto. Porque a gente não se vê toda hora, né? Eu tô me vendo aqui porque eu tô na câmera, mas normalmente a gente não se vê toda hora. O que aqui o Tiago fala? É muito importante a gente pensar sobre isso. Se você lê a Bíblia, muito legal. É como se você estivesse olhando no espelho. Legal. Preciso dar essa arrumadinha aqui, preciso melhorar o batom, preciso dar uma arrumadinha. Mas você sai de lá, você se esquece, você precisa colocar em prática. Ah, tá bom, preciso melhorar o batom, melhorar a base, pentear melhor meu cabelo. A gente se enxerga através da palavra de Deus, mas a gente precisa colocar em prática, não adianta só você enxergar. A lei de Deus é isso, ela mostra os erros para nós, mas nós precisamos nos esforçar para fazer o que é certo. Nós precisamos colocar em prática, é como um espelho. O espelho, ele só reflete, mas ele vai te mostrar as coisas que você precisa fazer. A Bíblia é assim, ela vai te mostrar o que você deve fazer, mas se você não fizer, você vai se esquecer do que você leu, né? Diz assim, agora continua, peraí, perdi. Então fala do homem que olha no espelho, mas daqui a pouco se esquece e não faz nada. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu e praticando, será feliz no que fizer. Olha só, rapaz, olha que quase coloquei aqui. Eu tô bem feliz hoje, vocês estão vendo, né? Mas o que fala? Aquele que presta atenção na lei, medita no que leu, coloca em prática, vê, aqui tá falando que eu preciso melhorar nisso, eu preciso falar mais devagar, né? Minha mãe fala, uma amiga minha fala também, fala mais devagar, né? Aqui no caso aqui, a gente vê como é Jesus. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Nós precisamos entender como é Jesus. Nós precisamos imitá-lo. E a gente tem que pensar sobre isso. E o que diz mais aqui? Nós precisamos observar e perseverar na prática. Você lê, você pensa no que você leu, coloca em prática, não desanima. Sabe como termina? Você vai ser feliz em tudo que você fizer. O ser humano tem ele busca a felicidade em todas as áreas da vida. Essa é a receita. Você lê a palavra de Deus, colocar em prática, você vai ser feliz. O Salmo 1, a gente já gravou vídeo sobre isso. É preciso a gente ler, meditar na palavra, daí você vai ser feliz e próspero em tudo que fizer. Mas você tem que ler, pensar no que leu e colocar em prática. Então essa é a dica. Primeiro, por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela é o alimento espiritual e para a gente ver como é Jesus e ser mais parecido com ele, imitando a ele. E como manter a constância diária. Entenda que você tem que ter um compromisso com Deus. Deus está à sua disposição, o Espírito Santo está para te ajudar, mas você tem que ter a sua parte. Separar um tempo para Deus e como você vai lembrar mais da palavra de Deus? Colocando em prática. Pensa sobre isso. Talvez não vai ser tudo. Também não se entristeça. Eu nem lembro que eu li ontem.
Não se entristeça, continua lendo, persevere, não desanime. Deus tem um plano grande para a sua vida. Não foi por acaso que você parou nesse lugar, não foi por acaso que você entrou nesse grupo, não foi por acaso que Deus deixou a palavra à disposição sua. Deus está te chamando. E eu vou te falar para você, construa a sua casa na rocha, obedecendo ao Senhor. As tempestades vão poder vir, mas a sua casa, se estiver firmada na palavra de Deus, você estiver lendo e colocando em prática, você vai aguentar firme todas as dificuldades e vai viver feliz. Eu sou a prova disso. Ah, obrigada, Jesus, obrigada. Até brinco, né? Meu filho fala assim, mãe, você é uma pessoa muito diferente. E eu sei que as pessoas me acham muito diferente, porque eu sou animada. Mas sabe por que eu sou animada? Não é por mim mesmo. Antes de eu conhecer Jesus, a minha vida não era legal. Eu chorava bastante, de tristeza. Agora eu choro bastante, mas de alegria, né? Gente, ó, terminando aqui, ficou um vídeo mais longo, mas olha, eu desejo que você coloque isso em prática na sua vida, que Deus te abençoe. Deus já está te abençoando, Deus já está te chamando. Você tem uma amiga Bíblia para te ajudar. Agora faça a sua parte com dedicação. E se você perder um dia, perder 2, esquece. Larga para lá e começa de novo. Porque o inimigo tem a tendência a querer nos desanimar. Às vezes você faz um propósito com Deus. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Você perde um dia, o inimigo fala assim, ai, nem adianta mais, esquece disso aí. Não, não. Deixa para trás o que passou. Vida nova. Deus... A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Senhor, me ajuda. Errei ontem, mas hoje eu não quero errar. Eu quero ler a Bíblia todos os dias. Me ajuda a arrumar um horário só pra mim. Se você é mãe, fica uma dica aí. Pede pra alguém ficar com seu bebezinho um minutinho. Ou enquanto ele estiver dormindo. Dá uma lidinha. Vai no banheiro, fecha a porta. Lê a Bíblia no banheiro. Não é pecado, entendeu? Lê a Bíblia, fala com Deus ali. Tira um tempinho. Na hora do seu almoço, separa um tempinho para falar com Deus. Olha, que Deus te abençoe. Um abraço bem apertado. Vou dar uma sumidinha aí umas semanas aí. Vou fazer uma viagem legal com a minha família. Mas em breve a gente vai estar de volta com a nova série. Enquanto isso, talvez você não tenha assistido todos os vídeos do canal. Tem uns 400 lá. Algumas pessoas assistiram todos. Mas volte, escolhe alguns vídeos, alguma série e vai estudando a palavra de Deus. Medite, coloque em prática, que a sua vida vai ser muito feliz. Até o próximo vídeo.